Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. E hoje eu vim aqui para desejar que Deus te abençoe poderosamente, que você consiga ter paz, alegria, que você consiga resolver as pendências na sua vida e que você consiga atingir os seus objetivos. Amém? Eu tenho trazido aqui uma oração e por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, e depois também ative o sininho que vai aparecer ao lado para você receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? A mensagem que eu quero trazer hoje é uma mensagem de reflexão que vai te ajudar a enxergar a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Você vai chegar à conclusão de que você precisa ter um encontro com Deus. Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis, por tantos conflitos no casamento, na família, conflitos principalmente com o dinheiro, e a gente fica tão ansioso, tão preocupado. E a gente começa a carregar um fardo pesado, não o fardo de Jesus, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então nós começamos a carregar esse fardo e nós vamos o quê? Nos cansando da caminhada, nós vamos nos cansando de lutar, nós começamos a pensar em desistir, em abrir mão de tudo aquilo que a gente conquistou. Mas isso, meu irmão, é a estratégia do inimigo, porque é o inimigo que quer te fazer parar. Quando você acorda triste, o inimigo quer que você continue nessa tristeza, nessa angústia, o dia todo. Mas Deus quer que você busque a Ele. Só o fato de estarmos neste mundo cheio de pecado, contaminado pelo pecado, isso muitas vezes nos desanima, porque nós vemos a maldade no coração do homem, nós vemos que poucas pessoas, ou até mesmo nenhuma pessoa se preocupa conosco. Isso nos deixa muito mal. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nós tiramos o foco das pessoas, nós tiramos os olhos do homem e colocamos os olhos em Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei se você se lembra daquela passagem em que Pedro, ele quis caminhar sobre as águas para encontrar com Jesus. E Jesus disse: Pedro, venha. E Pedro, obedecendo uma palavra que Jesus disse a ele começou a viver o sobrenatural. E muitos de vocês aqui chegaram até aqui porque estão em cima de uma palavra, em cima de uma promessa, em cima de algo que Deus falou ao seu coração. E é isso que tem te dado força, vigor, esperança para seguir em frente. Mas o inimigo, a Bíblia diz, ele soprou os ventos fortes naquele momento. E por causa desses ventos fortes, a Bíblia diz que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele começou a clamar: Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão a ele e ele voltou a caminhar sobre as águas junto com Cristo. Amém? E é por isso que é tão importante orarmos, clamarmos a presença do Senhor, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Quando nós tropeçamos na vida, quando nós começamos a afundar. E foi isso que Pedro fez, e Jesus estendeu a mão para ele. E eu creio, a partir desta oração que nós vamos fazer agora, Deus vai estender as mãos para você. Deus vai te fortalecer nessa batalha. Amém? Então eu quero te fazer uma pergunta. Como é a sua vida com Deus? O pecado, a sua teimosia, o seu coração atribulado que não consegue orar, tem feito com que você viva nas trevas, longe da luz, longe da direção do Espírito Santo? Por mais que você tente, você não consegue viver em comunhão com Deus e acaba não recebendo as promessas dele para a sua vida? Se você passa por esse problema, meu irmão, eu quero que você saiba que Deus nunca vai desistir de você. Ele não desiste de te amar, porque Ele já provou o seu amor por nós, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Mas para que você se livre dessa vida cheia de mágoa, dor, tristeza, você deve tomar uma decisão muito importante, que vai mudar a sua história para sempre. Você precisa ter um encontro face a face com o Senhor, assim como José na Bíblia, ele teve um dia. Amém? Então nós vamos ler uma passagem que está em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 24, que diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho.
Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Glória a Deus. Aqui nos mostra que Jacó, depois de viver uma vida cheia de mentiras, ele enganava as pessoas para se dar bem, inclusive o seu pai Isaque e o seu irmão Esaú. Jacó chega a um ponto decisivo na sua vida, em que ele precisa mudar de postura de uma vez por todas. Caso contrário, ele não conseguiria viver os planos de Deus. Afinal, ele era o herdeiro da promessa que o Senhor havia feito ao seu avô, Abraão. Então Jacó decide pegar toda a sua família, o seu rebanho, e ir ao encontro de Esaú, para pedir perdão por todo o mal que ele tinha feito no passado. Mas antes disso, Jacó precisava passar pelo Jaboque, que era um vale, onde ele teria um encontro face a face com Deus. Mas não seria um encontro qualquer. Para Jacó provar a sua fé e mostrar que ele era um homem digno de herdar a promessa feita a Abraão, Jacó teve que lutar com o Senhor. E nós vamos ver agora como foi essa batalha. Olha o que está escrito. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Aleluia! Antes desse encontro, irmãos, Jacó era um homem covarde e enganador. E é isso que significa o nome Jacó. Mas ele decidiu deixar todo o seu passado de pecado para trás e ir à luta. E depois de uma noite inteira, Deus queria ir embora através daquele anjo, pois o dia já raiava. Mas a Bíblia diz que Jacó, com suas últimas forças, segurou Deus e não o deixou sair. E o Senhor então contemplou a fé daquele homem, o abençoou e transformou a sua vida para sempre. Glória a Deus. E a Bíblia termina dizendo que Deus mudou o nome de Jacó, que significa trapaceiro, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E é interessante que durante toda a vida de Jacó, ele lutou contra Deus. Ele revoltava contra Deus. Ele fazia tudo aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse. Mas quando Deus tocou na vida dele, quando Deus o abençoou, ele se tornou aquele que agora luta com Deus. Ou seja, luta ao lado de Deus. Aquele que agora vai receber todas as promessas e as bênçãos que o Senhor tem para ele. Amém? Então você, meu irmão, você precisa parar para pensar. Como é a sua vida com Deus? Será que a sua confiança em Deus está acima das dificuldades? Está acima daquilo que as pessoas falam contra a sua vida? Falando que você não tem mais jeito, falando que você não presta? Você precisa confiar em Deus. E para isso você precisa mostrar a sua fé. Deus quer ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de buscar por Ele. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele estava sofrendo muito, passando por todo tipo de luta e mesmo indo na igreja, ele ia na igreja durante muitos anos. Ele nunca havia feito uma oração com sinceridade, até que a vida dele estava no fundo do poço. E ele então me disse que naquele momento brotou uma fé no coração dele que ele nunca tinha experimentado. E através daquela fé, ele falou: "Senhor, tem misericórdia de mim. Até hoje eu tenho sido teimoso, desobediente, mas eu te peço, Senhor, muda minha vida. A minha vida está um fracasso, está um regaço. Eu não consigo me dar bem com as pessoas, eu não consigo ganhar meu dinheiro, eu não consigo ser feliz, não tenho paz. Mas muda minha vida, Senhor." E a partir daquele dia, ele saiu dali daquela oração com uma paz que ele nunca tinha sentido. E a vida dele começou a mudar. Aquilo que para ele era impossível, os seus vícios que antes atormentavam ou escravizavam a vida dele, agora ele conseguia vencer. Tudo porque ele começou a colocar Deus em primeiro lugar. Ele entregou a vida dele e ele teve um encontro com Deus a partir de uma oração. Olha o que Deus pode fazer. E por isso que eu senti o desejo de compartilhar com você essa história de Jacó. Porque Jacó, ele teve que lutar com Deus. Era uma luta física. Mas hoje nós temos uma luta espiritual. Nós precisamos ser insistentes com Deus. Nós precisamos perseverar em oração
e não se deixar frustrar por mais um dia sem resposta. Eu sei que enquanto eu vou falando isso aqui, você já vai pensando: ah, pastor, mas eu já tentei, eu já orei e nada aconteceu. Mas Deus quer ver a sua perseverança. Deus quer ver o seu desejo profundo de uma transformação. E por isso você deve lutar na santidade, na busca pelo Senhor. Você deve lutar contra o pecado, contra o seu próprio eu, porque Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo dia após dia e tome a sua cruz. Então você deve lutar contra si mesmo, contra a sua natureza carnal. E em relação a Deus, você deve lutar ao lado dele. Amém? Então analise qual é o seu problema hoje, o que tem tirado o seu sono, a sua paz. E independente qual seja o seu inimigo, porque o inimigo de Jacó era Esaú. Esaú estava com raiva, querendo matar o irmão, porque o irmão roubou a bênção dele. E talvez você tenha alguém aí que você precisa pedir perdão, você tem que perdoar. Não sei como está a sua vida, mas saiba de uma coisa: tome a decisão a partir de hoje de buscar e obedecer a Deus, e Ele vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer para mudar de vida. Amém? Então feche os seus olhos e vamos levantar um clamor aqui. Eu creio, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante de Ti para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Oh, meu Pai, eu sei que eles não querem mais viver como têm vivido, em meio a tanto pecado, em meio à enganação. Diante das pessoas eles mostram que está tudo bem, mas o Senhor sabe o que está se passando em cada vida, em cada coração. Oh Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Ajuda ela, meu Pai, a viver uma transformação na sua vida de uma vez por todas. Assim como Jacó teve coragem de encarar quem ele era e lutar com o Senhor. Que esse irmão e essa irmã que estão orando agora junto comigo também tenham esse desejo de enfrentar o seu passado, enfrentar o seu eu, o seu orgulho, pasmado, e receber a unção que vem do alto, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor planejou para eles. Oh meu Pai, ninguém é digno de estar frente a frente contigo. Ninguém pode acessar a tua presença se não for pela tua graça e a tua misericórdia demonstrada em Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos perdão, meu Pai. Quantas vezes nós julgamos o nosso irmão? Quantas vezes nós demoramos a pedir perdão ou nós demoramos a perdoar? Senhor, quantas vezes guardamos maldade no coração? Quantas vezes, meu Pai, nós desejamos o mal, nós falamos o mal de alguém, nós dizemos palavras negativas que vão afetar não somente a nossa vida, mas a vida da nossa esposa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das pessoas da igreja. Quantas vezes nós falhamos, meu Pai? Mas eu creio que o Teu amor por nós não falha. O Teu amor por nós é eterno, como diz a Tua palavra. Por isso, meu Pai, coloca a Tua mão sobre esse filho e a Tua filha. Por isso, meu Pai, derrama do sangue de Jesus sobre as nossas culpas, nossas falhas, e apaga o nosso passado, Senhor. Nós queremos caminhar contigo dia após dia. Nós queremos caminhar de cabeça erguida na Tua presença, e que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, e que nós venhamos sentir a Tua paz, e que a Tua presença, Pai, possa nos encher de tal maneira que nenhum problema vai nos deixar de cama, abalados, abatidos. Em nome de Jesus, nós cremos que agora o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está colocando sobre nós a Tua armadura para vencermos as ciladas do diabo. Em nome de Jesus, Senhor, proteja a nossa mente contra os dardos inflamados do inimigo, contra pensamentos errados, negativos, e Senhor, nos ajude a viver em santidade, porque não queremos mais viver de acordo com este mundo. Esse mundo não presta, esse mundo não quer servir ao Senhor. Mas a partir de hoje, nós tomamos essa decisão. Não queremos mais fugir da Tua presença, mas queremos sim ter um encontro com o Senhor dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito,
porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.